Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, neste dia maravilhoso, mais um dia de bênção, venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos e irmãs em Cristo. E antes de eu abençoar vocês com a administração da palavra, querido, quero aqui me apresentar rapidamente a vocês que ainda não me conhecem pessoalmente, certo, queridos? Eu sou o pastor Johnny, editor de vídeos e louvores, pela graça do Senhor. Então esses vídeos aí eu sou o responsável, seja um mensageiro, né? Que todos os dias temos aí lançado aí essas mensagens, e com certeza essas mensagens aí têm feito aí tem alcançado o verdadeiro objetivo, né, da vida de vocês, que é o objetivo de edificação espiritual. Tenho a certeza que vocês têm sido edificados aí espiritualmente, né, por meio aí dessas pequeninas mensagens transmitidas aí por meio desses vídeos. E hoje aqui neste humilde e maravilhoso lugar, o lugar que o Senhor nos trouxe para nós adorarmos a Ele nesse santo dia, eu quero aqui compartilhar com vocês a administração desta palavra que se encontra em Lucas, capítulo 7, verso 1 ao verso 9, que está escrito: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com ele, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos a dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E o 10: aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Continuando, amados. Então aí eu passei para vocês todo o texto que nós acabamos de ler, e para nós darmos continuação, para nós entendermos, amado, o resumo desse contexto maravilhoso. Eu quero ler aqui para vocês Isaías capítulo 28, versículo 13, que está escrito assim, olha que maravilha: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Amém? Então, com base nesse verso, amados, nós passamos aí a observar um princípio da própria palavra de Deus, um princípio de interpretação, para nós extrairmos da palavra o seu verdadeiro significado, certo? Então, por exemplo, se nós observarmos ou temos como base a descrição de Mateus, a narrativa de Mateus, nós vamos entender pela narrativa de Mateus que esse oficial
ele foi pessoalmente ao encontro de Cristo e realmente falou aquelas palavras maravilhosas, certo, queridos? Mas olha que interessante, seguindo esse princípio sagrado, agora nós chegando ao livro de Lucas, nós vamos ver aí um detalhe maravilhoso, né? Um detalhe que Mateus não narrou, mas que Lucas ele passou a narrar esse detalhe. Olha que interessante, já no livro de Lucas, amado, nós vamos ter uma compreensão esclarecedora pela graça do Senhor, que esse oficial, ele não foi pessoalmente ter com Cristo. Olha que interessante, ele não foi pessoalmente ter com Cristo, mas ele ordenou com que seus funcionários fossem até ele, porque Cristo realmente diz a palavra que ele estava a caminho da casa do oficial, e ao se aproximar, ou quase para chegar na casa desse oficial, então o oficial ele visualizou e percebeu que era realmente Jesus, vinha se aproximando de sua casa, e ele automaticamente dá ordem aos seus funcionários a realmente trazer essa palavra a Cristo, dizer que realmente não era necessário Cristo ir até a casa dele, porque ele não era digno com que Cristo viesse até a sua casa. E você vê que a humilhação deste homem foi tanto, amado, que ele disse claramente por meio dos seus funcionários que realmente ele também não era digno de estar pessoalmente com Cristo. Olha que interessante, algo que realmente Mateus narrou, que ele foi pessoalmente ter um encontro com Cristo. Mas aqui nós vimos aqui um detalhe mais esclarecedor, transmitido por Lucas, que realmente ele não foi pessoalmente. Essas palavras chegaram até Cristo foi exatamente por meio aí de seus servos. Olha que maravilha, né, amados? Glória a Deus. E retornando novamente, então, voltando aqui realmente ao livro de Lucas, então Lucas ele chama a nossa atenção, amado, com referência ao primeiro ponto muito importante, o ponto da humilhação desse oficial. Olha que maravilha. Veja só, amados, até que ponto esse oficial realmente, apesar de ele em sua posição, uma alta posição ele assumia, mas para estar diante da presença do Senhor, ele se colocou em uma posição muito baixa, a ponto de realmente nem sequer ser digno do que o próprio mestre entrasse em sua casa, e muito menos de ele pessoalmente estar com Cristo. Olha só, ter um encontro pessoal com Cristo. Então veja a humilhação, grande humilhação da parte dele diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que agora o Senhor ele faz aquela narrativa, amados, de realmente de ele não encontrar em Israel, quando ele fala em Israel, no meio do seu povo, amados, tanta fé, tanta atitude de fé, quanto realmente apresentou esse oficial. Ele esperava com que realmente as pessoas que faziam parte do seu povo apresentassem realmente essa atitude de fé diante dele. Algo que até então ninguém tinha apresentado, mas esse oficial, ele apresentou, e isso assim alegrou o coração do Senhor. E agora o Senhor olha para os seus, né? E agora ali traz ali uma repreensão, né? Com base nesse testemunho vivo desse oficial. Olha que maravilha. E é interessante, amado, que quando nós chegamos aqui no livro de... Olha que interessante, nós chegamos no livro de Mateus, capítulo 8, eu quero aqui deixar para vocês, 8, versículo 11 e 12, está escrito assim: e digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se assentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Amém? Glória a Deus.
essas foram as palavras finais que Cristo ele transmitiu para aqueles que o cercavam. Então, querido, eu estive aqui compartilhando com a minha pequenina família aqui neste lugar, com referência às oportunidades que Jesus ele concedeu para o seu povo naqueles dias, e a oportunidade que ele tem nos concedido nesse dia atual. Veja que a oportunidade que foi concedida, que surgiu nesse momento para esse oficial, veja que ele estava tão atento que ele aproveitou a oportunidade, e automaticamente, por ter aproveitado essa oportunidade surgida no momento certo, ele automaticamente, nós vamos ver dentro do contexto que ele recebeu a bênção que realmente ele ansiava da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E se tratando com referência a nós, amado, nós às vezes não aproveitamos as oportunidades que são concedidas a gente, principalmente as últimas oportunidades que estão sendo concedidas a gente hoje, nesse momento. Essas oportunidades, querido, todas elas são transmitidas por meio dos mensageiros do Senhor. Assim como a oportunidade de Deus surgiu para esse oficial por meio de Jesus, que a bênção ela estava exatamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, amado, não é diferente. Hoje as oportunidades elas têm sido concedidas a gente exatamente por meio dos seus mensageiros. E se nós estamos atentos a essas oportunidades e nós tomamos, amados, realmente as bênçãos que são concedidas, com certeza nós somos grandemente abençoados. E é interessante que o contexto mostra, amado, que toda a oportunidade rejeitada, todas as oportunidades que foram rejeitadas naqueles dias e nesse dia atual, traz como oportunidades que são rejeitadas foram naqueles dias e são nessa atualidade, é o que tem mantido as pessoas afastadas do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós vemos ao nosso redor, amados, pessoas que têm congregado várias religiões, e essas pessoas elas sentem que elas não estão ligadas ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas sentem que não estão ligadas. Por quê, amado? Porque as oportunidades elas são desprezadas por meio dos mensageiros, da qual o Senhor, nesse dia atual, tem transmitido as suas mensagens, Então, os mensageiros do Senhor, que traz a inspiração divina, muitos têm rejeitado, mas aqueles que não trazem inspiração divina, as pessoas elas têm aproveitado todas as oportunidades e não deixado passar nenhuma, e automaticamente elas não estão sendo beneficiadas, não estão recebendo suas bênçãos. Por quê? Porque Cristo não abençoa por meio desses mensageiros. Jesus não está com esses mensageiros para estar abençoando o povo, porque não são com todos os mensageiros da qual o Senhor atua. São somente com aqueles que se preparam, com aqueles que realmente estão se sacrificando para se manterem em consagração, para realmente ser um instrumento vivo, para estar abençoando a vida de outras pessoas. Então, queridos, que vocês venham refletir e que realmente nós venhamos tomar nossas decisões por meio dessas oportunidades que o Senhor tem concedido até nós por meio dos seus mensageiros. Que nós venhamos ser ouvintes da palavra e obediente a essa palavra. Não só ser somente ouvinte dessa palavra e não ser obediente, porque isso vai nos tirar do reino do céu. Isso vai nos deixar fora do pequeno rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe maravilhosamente. E com certeza eu espero você numa próxima oportunidade.